Olá, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pó, nós vamos apresentar um vídeo para falar hoje da independência do Brasil segundo os espíritos. Você é espírita? Curta, comente, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos espíritas. O material aqui que nós vamos aqui apresentar, ele foi feito sob o esclarecimento dado pela espiritualidade. E ele o há em abundância na internet e em sites espíritas, como por exemplo no site Momento Espírita. Também no Google nós temos esses apontamentos e naturalmente na literatura espírita. Aliás, na literatura espírita, segundo o meu entendimento, duas obras falam bem sobre esse assunto. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Espírito Humberto de Campos, pelo médium Chico Xavier, e o livro Brasil, Terra de Promissão, do Espírito Ramatiz, pelo médium Hercílio Mais. Ambas dão uma ideia do quanto a independência do Brasil foi assim trabalhosa, né? Trabalhosa desde as hostes espirituais mais laboriosas para o cumprimento então de um desígnio do Cristo Jesus. Pois ela foi mais que um mero evento político, a independência do Brasil. Ela foi a realização de um plano espiritual amplo por espíritos superiores, direcionando então o país como pátria do Evangelho. Muitos foram os cuidados para inspirar figuras importantes daquela época, como o próprio imperador Dom Pedro I, bem como intensos foram os trabalhadores nos bastidores do poder da época para a consolidação, emancipação e unidade territorial do país. Para se ter uma ideia do esforço da espiritualidade e a nos mover para adiante, a humanidade toda para adiante, a obra A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, pelo médium Chico Xavier, nos dá então a noção de quão hercúleo é o trabalho da espiritualidade maior, sob o comando do Cristo Jesus, para as ações edificantes dos homens na terra. Nós ficamos sabendo, nas obras que nós mencionamos anteriormente, que a independência do Brasil foi um desígnio do próprio Jesus, pelo fato do Mestre então ter escolhido o Brasil para sediar a pátria do Evangelho. A ação da espiritualidade sobre o imperador Dom Pedro I, desde os bastidores da espiritualidade, contou com espíritos como o próprio Tiradentes, o nosso José Joaquim da Silva Xavier, dentre outros naturalmente, para que o imperador, por exemplo, ficasse no Brasil. A sua volta era reclamada para Portugal, mas o povo pediu que ele ficasse e ele disse: diga ao povo que eu fico. E aqui ficou. Bem como na célebre frase dita pelo próprio Dom Pedro I, independência ou morte, na proclamação da independência. Com o reconhecimento, então, proclamada a independência, houve um reconhecimento imediato dos Estados Unidos, formal, oficial e imediato pelos Estados Unidos da América, em maio de 1824. Em seguida, pelo México e pela Argentina, em 1825, sendo Portugal, então, o último país a reconhecer a nossa independência, acredito que ainda em 1825, através de um tratado mediado pela Inglaterra, que implicou naturalmente o pagamento de uma indenização pelo Brasil a Portugal. A propósito, recomendamos aqui a leitura do livro Demário a Tiradentes. O nome do livro é esse, Demário a Tiradentes, do espírito Tomás Antônio Gonzaga, pela médium Mariluza Moreira Vasconcelos, para se conhecer então o gigante que é o espírito que incorporou o personagem Tiradentes. E também é importante nós dizermos que o Brasil tem um guia espiritual. O espírita estudioso sabe que o protetor espiritual do Brasil é o espírito Ismael, que foi designado pelo próprio Cristo Jesus, e ele é considerado então o governador espiritual do nosso Brasil. Na obra que nós referimos anteriormente, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, está posto que ele, Ismael, tem a missão de orientar e proteger o país, auxiliando na construção de uma nação segundo os princípios cristãos. Na condição de guia espiritual do nosso país, ele tem congregado pessoas de diferentes origens, ou espíritos de diferente origem, para formar uma nova nação, sem vícios seculares e sem preconceitos, que obstruam naturalmente a iniciativa, obstruiriam naturalmente a iniciativa do bem. Ismael tem preparado o terreno para a vinda do Consolador, o Cristo Jesus, e não se trata da vinda física do Cristo, mas do estabelecimento da moral do próprio Cristo, como regra maior entre os nacionais brasileiros e dos que para aqui emigrarem para ficar.
para o Espiritismo, o Brasil deverá se constituir, então, em um centro de luz, e sua independência foi um passo decisivo para se alcançar este status espiritual mundial. Ser um exemplo de fraternidade para toda a humanidade, pois, como afirma Humberto de Campos, Jesus transportou a árvore do Evangelho da Palestina para o Brasil, pois lá na Palestina, um grande número dos seus habitantes permaneceram alheios aos ensinamentos de Cristo, dominados pelo sectarismo, orgulho, poder, grandeza e preconceitos, impedindo inclusive sua própria regeneração. Jesus não desistiu dos palestinos, pois ele foi taxativo das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma só haverá de se perder. Apenas Jesus escolheu um novo porta-voz para o seu evangelho, um povo miscigenado, pacífico, acolhedor, amistoso e alegre, conforme se constituiu então o povo brasileiro, e assim prossegue até os dias de hoje, sempre indo adiante. Ismael, por ordem do Cristo Jesus, de há muito vem convocando espíritos de ordens e características diversas para habitarem o Brasil, para formarem a nossa população. Dessa forma, então, desde sempre, espíritos de escola têm estado entre nós, deixando assim contribuições imensuráveis para que os desejos do Cristo se cumpram em terras do Brasil. Haja vistas para José Bonifácio de Andrade e Silva, que depois retornou como Rui Barbosa, o próprio imperador Dom Pedro II, Machado de Assis, Evangelista de Souza, eu não lembro se é José Evangelista ou João Evangelista de Souza, agora me fugiu. O Barão de Mauá foi um dos enviados do Cristo Jesus, um grande empreendedor que alavancou a indústria brasileira. Princesa Isabel, né? Um espírito de grande elevação e generosidade, entre muitos outros dos nossos dias. E nos nossos dias nós podemos citar a irmã Dulce e Chico Xavier, que vieram no campo da religião ou da religiosidade para colaborar com a formação do povo brasileiro. Então, cada um dos mencionados foram agindo no campo das relações humanas que lhes cabia e desempenhando o papel a que vieram. Todavia, o número de espíritos endividados com a contabilidade celestial tem sido a maioria da nossa população. Nós somos essa maioria. Para que nós, então, nos tratemos nas lides da vida pela convivência e pelo trabalho árduo na recomposição de nossas próprias estruturas espirituais, aprendendo e reparando os erros que outrora nós cometemos. Também espíritos muito endividados, muito mesmo endividados, por ordem direta do Cristo, né? Aqui aportaram, alguns na figura de políticos, cientistas, artistas, escritores, jornalistas, empresários, homens do povo, traficantes de pessoas e de drogas, criminosos de todo tipo, espíritos ainda bastante difíceis, todos foram corrompidos pelo orgulho e egoísmo exacerbados, e tem tido então aqui oportunidade para reparação e resgate de si mesmos, no convívio com esse povo pacífico, acolhedor, amistoso e alegre que nós mencionamos antes. Isto ocorre porque, sendo o Brasil o coração do mundo e pátria do Evangelho, natural seria que nele se internasse, então, os enfermos da alma para um longo tratamento espiritual. Pois o Cristo Jesus, ele afirmou que os sãos não precisam de médico, e o Brasil é um hospital-escola de almas muito, muito endividadas e que aqui encontram, então, o medicamento de que necessitam. Todos nós encontramos aqui o medicamento de que nós necessitamos. A prova de que o método aplicado por Ismael, por orientação do Cristo Jesus, funciona, é o fato de que no Brasil, face à miscigenação das raças, desde o princípio, né, desde a sua formação, para a maioria absoluta da população aqui radicada, o convívio é praticamente desprovido de preconceitos. Os preconceitos que ainda existem em abundância em outras terras, como os de raça, de religião, de casta, entre outros, e que pouco ou nada poderiam auxiliar os espíritos aqui reencarnados, se em outras plagas reencarnassem. Pois estes necessitam
é justamente se desprender dos preconceitos. E aqui foi o ambiente preparado pelo Cristo para que isso ocorresse com eficiência, para que as coisas sejam feitas da melhor maneira possível, com o menor uso de recursos e também com eficácia, né? Atingindo a meta desejada, ou seja, fazer as coisas certas e objetivadas. O Brasil, então, tem sido uma UTI espiritual para a maioria de nós. Dito isto, nós chegamos aos dias que correm, sob a égide dos governantes que nós escolhemos, da medicina ainda cara para a maioria de nós, do alimento nem sempre acessível a todos, do conforto para poucos, da liberdade duvidosa, das promessas vazias e da insegurança criadas por aqueles de nós, entre nós, mais tenazes e apegados aos bens e ao poder. Isso em todas as áreas da atividade humana. Agindo sobre a maioria, esses então agindo sobre a maioria pacífica, acolhedora, amistosa e alegre, que por sua vez resgata seus próprios males de ontem, né? Enquanto aqueles outros produzem os seus para reparar mais tarde. Pois na lei divina não há injustiçados, ainda que injustiças sejam praticadas, tudo é causa e efeito. Tudo é causa e efeito. Sabemos que tudo é passageiro, ainda que muito dure, pois os homens maus de hoje se converterão ao bem amanhã, e um dia serão então espíritos puros, pois a lei é de progresso, e o mal é impermanente. Né? Impermanente, porque todos despertaremos para a realidade, e a fraternidade reinará nos moldes dos ensinamentos de Jesus. A mudança começou, e começou lá pelo grito de independência, às margens do Ipiranga. Independência que deverá inspirar a cada um de nós para uma completa renovação espiritual, que irá então, no curso do tempo, transfundir a fé e a esperança da nossa nação redimida para toda a humanidade, pela difusão e vivência do Evangelho do Cristo. Confiemos e trabalhemos em nós, por nós e para nós, nesse sentido. E então, como indivíduos renovados, influenciaremos as massas planetárias, que com Jesus, nosso guia e modelo, também renovadas, irão adiante. Aliás, vamos todos adiante, a caminho da luz.